Queridos irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração com todos os meus queridos. Estou feliz porque minha esposa é hoje a minha cameraman, Marisa Muniz de Oliveira, quem Deus me deu para compartilhar comigo as coisas de Deus. Louvado o nome do Senhor. Eu desejo meditar uma palavra que todos nós, servos e servas de Deus, Igreja de Jesus Cristo, ouvimos esta palavra em todas as ceias. É a palavra nas ceias mais lidas e pouco explicada, que é no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23. A nossa preciosa reunião, que é a Santa Ceia, é a mais pura e preciosa bênção que Deus deixou para nós compartilharmos juntos, comungarmos a nossa comunhão uns com os outros na presença de Deus. Jesus Cristo disse: o meu corpo é verdadeiramente comido, meu sangue é verdadeiramente bebida. Agora o povo de Deus tem este privilégio maravilhoso que é de compartilhar na ceia do Senhor. Mas nesse tempo aqui estava havendo, parece que uma bagunça na ceia. E o apóstolo Paulo, então, precisou ensinar a igreja de Corinto. Ele chegou e disse aos irmãos, eu quero ler com vocês: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu acredito. Até importa que haja entre vós heresia, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Nós vemos uma coisa, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um tome antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro embriaga-se. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo então veio com uma mensagem preciosa do Senhor Jesus Cristo e disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazem isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes, se comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. E ele disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Ele quer que tenhamos em memória a morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque é um sinal da nossa comunhão para com Deus, quando compartilhamos a nossa fé numa reunião preciosa, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E ele disse também: porquanto qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Em outras palavras, será um Judas Iscariote. E Deus colocou o apóstolo Paulo como ensinador da igreja, para que o povo de Deus pudesse fazer a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse mais ainda: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É exatamente nesse exato momento que a palavra de Deus nos coloca como juiz. Mas não juiz sobre a causa do outro, não. É juiz sobre a nossa própria vida. Porque diz aqui a palavra: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. E o apóstolo Paulo, analisando a igreja, vendo que muitos estavam abatidos, ele disse: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha o que ele disse. E muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui: olha, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Esta é a admoestação que ele deu para a igreja de Corinto da parte do Senhor. A ceia é um dos cultos mais abençoados que temos. É culto de oração, culto de ensino e culto de ceia. A ceia é aonde nós nos alimentamos para sairmos robustecidos, alimentados pela palavra de Deus pregada e também pelo ato da participação individual de cada um de nós. Porque no momento em que nós estamos participando da ceia, o nosso espírito, a nossa alma está se alimentando diante de Deus. Esta é a nossa preciosa reunião. E o Senhor Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse para eles, na última ceia, ele disse que ele estaria ansioso, aguardando a reunião dos seus servos para participar da ceia nas bodas do Cordeiro. Esta deve ser a nossa esperança. Esta deve ser a nossa confiança, a nossa esperança, que um dia participaremos da ceia pessoalmente na presença do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos de Deus esta comunhão preciosa que devemos guardar. Olha o que diz para nós lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Temos um dever, todos nós temos um dever, e o dever é guardar a nossa comunhão diante de Deus, porque diz a palavra, em todo tempo estejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É um dever nosso continuarmos firmes na presença de Deus. Como disse o apóstolo Paulo lá, em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ver o que ele diz? 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Temos um dever de permanecer individualmente de pé diante de Deus, isto diariamente. Como diz também ali no livro, aliás, na página, apenas é uma página, Judas, capítulo 20, é perto do Apocalipse. Olha o que nos diz ali, Judas 20. Amados, conservai a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus. E a caridade de Deus aqui é Cristo. Cada um de nós que aceitemos a Jesus, temos de nos esforçar, temos um dever diante de Deus de nos manter de pé em sua presença. É claro que não é fácil. O Senhor Jesus Cristo disse, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É necessário termos ânimo, fé, ânimo, para continuarmos de pé diante de Deus,
no meio de uma geração má, perversa, maligna. Mas eu e você que aceitemos a Jesus Cristo, temos em nós a revelação dele sobre a nossa vida. E o nosso dever é continuarmos de pé, vencendo diariamente as lutas. É claro que nós, particularmente, não temos forças, mas sabemos quem é que nos fortalece. Porque o apóstolo Paulo já nos aconselhou, dizendo lá em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o conselho aqui do servo de Deus, Judas: conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que misericórdia é esta? O arrebatamento. E está muito perto, meus queridos irmãos, está muito perto. E ele disse para nós termos dó, termos compaixão daqueles que estão fracos, abatidos. Olha o que diz a palavra: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tem muitos que estão em cima do muro. Temos de ter piedade, aconselhando, orando, para que eles retornem ao primeiro amor. E nós temos de conservar em nós a fé pura que um dia recebemos através da pregação do Evangelho, por obra e graça do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia e temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Quem é poderoso para nos guardar de tropeçar? O Espírito Santo, nosso precioso amigo, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, ante de todos os séculos, agora e para toda a eternidade. É apenas uma pequena meditação, queridos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.